disse o Senhor Jesus assim: E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Por que ainda não é o fim? Porque é o princípio das dores. O princípio das dores é o princípio da abertura dos primeiros selos do Apocalipse, que o Senhor Jesus fala aqui do princípio das dores. No livro do Apocalipse, antecedendo a grande tribulação que está próximo, porque nós estamos agora neste século 21. Se continuarmos a ler, e pelo decorrer das coisas que têm acontecido, que supostamente não era para acontecer neste tempo, como está escrito aqui e que nós vamos ler, porque os dias foram abreviados, eles foram encurtados, e por serem encurtados, Deus teve que acelerar o tempo para que os acontecimentos acontecessem mais depressa, com um só objetivo: para salvar os salvos, os escolhidos, para poder salvar os escolhidos. Simplesmente o povo de Deus, o escolhido de Deus. Mas há muita gente que vai ser enganada nesse tempo e nos anos que virão por falsos cristos e falsos profetas. Porque isso se inclui aqui no princípio das dores, na abertura dos primeiros 4 selos, que são os 4 cavaleiros. Jesus já abriu o primeiro selo. Os cavaleiros já estão agindo sobre a terra. Nós já estamos a viver na era apocalíptica. Então começa o princípio das dores. O que está escrito aqui que o Senhor Jesus disse: E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. O que há no mundo neste momento é guerras e rumores de guerras. Nos jornais, nos telejornais, é o que se ouve. Há quantos anos se ouve falar de guerras e rumores de guerras? Há anos. Então, isso é o princípio das dores. E ele continua depois a dizer assim: portanto, se levantará nação contra nação. Quer dizer, país contra país. O que há neste momento não é a guerra de um país contra outro país? Isso já está a acontecer já há um tempo. Ele continua a dizer assim: reino contra reino. Reino não é um país, é um reino. É um reino de vários países. É a junção de vários países, como a Europa é. A Europa é um bloco de países, então é um reino. Quando se levantar este reino da Europa contra o reino da Rússia, que são os países aliados à Rússia, ou outro reino qualquer, está dentro do princípio das dores, que está para acontecer brevemente. Se o Senhor Jesus disse, é porque vai acontecer. Reino contra reino, e haverá fomes. A fome vai acontecer por causa das guerras. E há muita gente a passar fome já neste momento. Então, o princípio das dores, ele começa num estado leve. Vai aumentando cada vez, quanto mais as guerras se atracarem, mais a fome vai aumentar sobre a face da terra. Quando uma nação, como temos agora, uma nação levanta contra nação, a fome é mínima, é pouca, mas há muita gente a passar fome. Mas quando um reino se levantar contra outro reino, a fome vai se alastrar. Vai se alastrar essa fome pela terra inteira, pelo mundo inteiro. E é o Senhor Jesus que diz:
Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes. Fomes, ele não disse fome num só lugar, fomes em vários lugares. E terremotos em vários lugares. Nós temos tido terremotos, mas não tem sido assim frequentemente. Mas vai começar a ser frequentemente. Ainda neste século que nós estamos a viver, século XXI. Eu nasci no século XX, antes do ano 2000, nos anos 90 e tal. Mas após o ano 2000, 2001 começou o século XXI, supostamente, por ler e meditar sobre a palavra de Deus, o Senhor Jesus supostamente era para voltar no fim do século XXI. Se lermos essa palavra pelos acontecimentos que estão hoje no mundo, podemos entender que ao invés do Senhor Jesus voltar após o ano 2030, 2033, por volta do ano 2033, até lá Jesus vai voltar. Porque vai haver o quê? A manifestação do anticristo. Por quê? Porque os 7 cavaleiros, não é, já estão em atividade. É o princípio das dores. Até que o mundo esteja pronto daqui a uns anos para a manifestação do anticristo. Por isso é que eu digo, supostamente, o Senhor Jesus era para voltar no fim desse século, que se nós estamos no ano 2025, ainda falta 75 anos. Então, Deus teve que abreviar os dias, encurtar os dias, para que os eleitos, os salvos, venham a ser salvos. Senão, o que poderia acontecer? Sabe o que aqui ia acontecer? Chegaria a época da grande tribulação, estariam aqui os salvos e passariam pela grande tribulação. E como está escrito aqui, o Senhor Jesus disse, não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias foram abreviados. Quer dizer, nem os salvos seriam salvos. Então, o que Deus fez em encurtar os dias, em acelerar o tempo, por isso que as pessoas veem que a hora do relógio, não é, anda depressa. E anda mesmo, por causa da grande tribulação que veio por aí. Por causa da grande tribulação, o Senhor Jesus, o Deus Altíssimo, acelerou o tempo. E as coisas estão a acontecer muito rápido. Muito rápido. Por quê? Porque brevemente vai se manifestar o anticristo. E Deus precisa enviar o seu Filho para buscar os seus eleitos. A igreja do Senhor Jesus que está nos 4 cantos da terra. Por isso é que aqui nesse Mateus 24, você pode ler o capítulo inteiro que fala sobre o princípio das dores, a grande tribulação e a vinda do Senhor Jesus. O Senhor Jesus virá no meio da grande tribulação. Assim que terminar, ou estiver para terminar, ou no início da segunda parte da grande tribulação, o Senhor Jesus voltará. Porque quando o anticristo se manifestar, haverá os 3 anos e meio de paz. São as profecias. Então, o povo do Senhor Jesus, nós, os eleitos, os que estiverem vivos, estarão aqui. Os salvos ainda estarão aqui. Mas assim que o anticristo virar a casaca, tudo mudará. Ele vai mostrar a sua face. Por isso é que o Senhor Jesus disse, quando, pois, virdes o abominável da desolação do que falou o profeta Daniel, que é o anticristo, no lugar santo, quer dizer, em Jerusalém, porque ele vai se apresentar em Jerusalém, não é? Vai tentar passar-se pelo Cristo. Por isso é que o Senhor Jesus diz mais à frente, não é? Assim, quem estiver no campo, não volte para trás.
Quem estiver no errado, não volte também para buscar a sua capa. Quem estiver na Judeia, fujam para os montes. Porque o anticristo vai estar lá, em Jerusalém, disfarçado de Cristo. Como o povo judeu espera pelo Cristo até hoje, eles vão acreditar que ele é o Cristo. Mas o Senhor Jesus já advertiu pelas Escrituras sagradas aqui, que ele vai estar ali. E outra coisa que o Senhor Jesus disse é que nesse princípio das dores, até a entrada da grande tribulação, o que mais vai surgir são os falsos cristos e os falsos profetas. Isso vai se multiplicar. E o Senhor Jesus diz aqui assim: portanto se levantará, isso já lemos, porém tudo isto é o princípio das dores, então sereis atribulados. Ele continua a falar: nesse tempo muitos hão de se escandalizar, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E depois ele diz aqui assim também. Então, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes milagres e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Quer dizer, aqui mostra que na grande tribulação estará o que? Os eleitos estarão aqui, mas também estarão vários falsos profetas e vários falsos cristos que virão. E enganarão, o Senhor Jesus disse aqui, está escrito aqui, enganarão a muitos. Muitos vão para o inferno, vão perder as suas vidas por darem ouvidos a esses falsos cristos e falsos profetas. Tudo isso é o princípio das dores, porque o Senhor Jesus incluiu os falsos cristos e os falsos profetas no princípio das dores, porque é o fim dos tempos. Nós estamos a viver o fim dos tempos da era da graça. Por isso que o Senhor Jesus disse aqui, assim, porém é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Por que não é o fim? A vinda do Senhor Jesus representa o fim da era da graça. Mas haverá ainda um milênio, que são 10 séculos. Por isso que eu disse, o Senhor Jesus supostamente, naturalmente, era para voltar no fim do século XXI. Mas os dias foram abreviados. Com certeza, ele vai voltar entre os anos 2030, 2030 e poucos. Não passará, porque nós estamos em 2025. Já arrebentou as guerras. Agora é uma questão de tempo para que reinos se levantem contra reinos. Aí vem uma terceira guerra mundial. E ao levantar-se essa terceira guerra mundial, vão ter que fazer alguma coisa para que haja o quê? Paz. Aí vai surgir o anticristo. E ao surgir o anticristo, nós sabemos que será preso quem? Satanás. Chegará o tempo do diabo ser tragado no inferno pelo Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus, antes de vir arrebatar o seu povo, vai amarrar a Satanás e vai trancá-lo no inferno e colocar o selo. Esse selo é algo que vai prendê-lo no inferno. Vai prendê-lo ali de uma maneira que ele não vai conseguir sair. Até o fim do milênio. Quase no fim do milênio ele vai sair. Mas agora ele vai. E ao ser acorrentado e levado para o fim do inferno, para o fundo do inferno, porque ele sabe que lhe falta meia dúzia de anos, já não falta muito tempo para que Satanás seja preso. Mas antes de ele ser preso, ele vai deixar a sua autoridade, que na verdade não é dele, porque ele roubou Adão, que Deus deu a autoridade ao homem, e essa autoridade ele vai passar para o anticristo, que é este homem, quando vir o abominável da desolação. O anticristo vai fazer tudo o que vai poder fazer por causa
dessa autoridade que o diabo roubou a Adão e vai passar para ele. Porque ele não pode levar essa autoridade para o inferno. Então, você consegue entender. O diabo já está trabalhando com todas as suas forças. Não se esqueça que o diabo é um homem, né? Não é um homem, mas ele usa homens, trabalhando com esquemas. O diabo usa homens poderosos. O diabo não trabalha com qualquer pessoa. O demônio trabalha com quem está no poder ou com quem ele coloca no poder, que ele sabe que pode contar com ele. Assim também o diabo fez no céu. Você não acha muito estranho, não é? Que um ser criado pelo próprio Deus armasse uma guerra daquele tamanho no reino dos céus, se ele não tivesse anjos poderosos do seu lado. Ele cativou, ele trouxe para o seu lado os anjos mais fortes que ele pôde trazer. E essa foi a confiança de Lúcifer. Ele pensou que tendo todos aqueles anjos, ou seres celestiais que a gente não sabe, do lado dele, que ele podia vencer essa guerra. O diabo fez cálculos. Ele pensou, porque ele era cheio de inteligência. Um ser inteligente até hoje. Mas ele fez mal as suas contas. Foi isso que ele fez. Não pense, não é, que o diabo ele projetou o que ele projetou da dia para a noite. Não, ele teve que conquistar aqueles seres celestiais poderosos que viram que ele trouxe para o lado dele, que ele conseguiu enganar por causa da sabedoria dele. Ele trouxe-os, ele convenceu-os e trouxe-os para o lado dele. E ele sentiu-se fortalecido com aquelas autoridades, aqueles anjos que tinham autoridade no céu, que tinham poder, eram mais fortes, mais poderosos, e estavam com ele, decididos a subir ao primeiro céu para tomar o trono de Deus. Como é possível um ser pensar algo desse calibre? Como que um ser pode pensar em derrubar o seu Criador? Só nós humanos, só de pensar, não há cabimento. Mas um ser criado, cheio de sabedoria, como que ele chegou a essa conclusão? Isso mostra que há muita coisa que nós não sabemos. Mas mesmo assim, ele deu um passo em falso. Porque é impossível qualquer ser criado combater com o seu Criador. Isso é a lógica que nós somos seres humanos inteligentes, que chegamos a essa conclusão. Mas nós não sabemos o que eles viram ali no céu. O que poderes eles tinham ali no céu. Por isso eles chegaram a essa conclusão. Mas o tiro saiu pela culatra. E hoje eles são demônios, estão aqui na Terra. E esses demônios que têm uma categoria um pouco inferior a Lúcifer, com certeza são aqueles demônios que fala no livro de Judas, estão algemados no inferno. Esses demônios não podem sair. Se o diabo, que é Lúcifer, aqui na Terra, faz o que faz, imagina a gente ter aqui centenas de demônios, quase com o seu poder. Não pode. Deus não pode permitir. Fora os outros que estão presos em certos lugares, ali no rio Eufrates. Estão preparados para o dia e a hora para serem soltos. Vão ser no Apocalipse. Mas nós já estamos a viver o início do Apocalipse. Por isso é que o Senhor Jesus falou do princípio das dores, que é a abertura dos primeiros selos, dos cavaleiros. Já estão em atividade. As guerras estão aí porque os cavaleiros falam de guerra. São homens de guerra. E o mundo já está em guerra. E vai piorar. Não pense que vai vir a paz. Já. Não, a paz não vai vir agora. Porque o Senhor Jesus disse aqui assim: portanto se levantará nação contra nação, reino contra reino,
e haverá fomes. Você pode estar preparado quando arrebentar a guerra entre reinos e reinos. Se você não tiver um dinheiro guardado, se não tiver preparado, você vai passar fome. Porque está escrito aqui. Vai chegar a fome. Você pode estar na Europa, na América, onde quer que você esteja. A fome vai chegar. Não vai chegar para aquelas pessoas que são mais ricas, sim, mas a maioria das pessoas no mundo vai passar por fome. Vai passar fome. Não vai ter o alimento que nós temos todos os dias, a qualquer hora, a qualquer momento. Vai haver escassez de alimentos, porque vai ser destruído, com guerra é destruído as plantações, as produções, as fábricas. Então muita coisa vai acontecer quando começar a guerra de reino contra reino. Vão atacar a Europa vai atacar, e assim vai, porque a América vai ter que se juntar à Europa para atacar, porque isso vai acontecer. Isso vai acontecer, que o Senhor Jesus disse, reino contra reino. E quando isso acontecer, está para breve. Deixa chegar o ano 2030, você vai ter a noção dessa pregação. Você vai ter a noção do que o Senhor Jesus falou sobre o abreviar dos dias. E desse tempo que anda acelerado. Começamos há poucos meses o ano 2025 e já estamos no fim do ano 2025. Quem fez isso? Quem tem poder para mexer no tempo? É quem criou o tempo. Quem criou o tempo foi Deus. E Deus criou o tempo para quem? Para o homem, para a humanidade. Porque Deus vive na eternidade, onde não existe contagem de tempo, onde não existe noite na eternidade. Ali não se pode contar os dias, mas aqui na Terra Deus criou o tempo para o homem. Por isso que Ele criou o sol e a lua. E isso se deu o quê? O tempo. Deus criou o tempo, criou estações, criou a hora. Está escrito lá em Gênesis, é só você ler. Quem criou o tempo foi Deus, criou para a humanidade. Então, Ele mexe no tempo. E Ele fez isso no passado, quando retrocedeu, não é? Retrocedeu o tempo no relógio de Acás. E também foi no tempo, não é, que eu lembro que era o tempo que o sol parou. Teve o tempo que o sol parou, que era o tempo de Josué. E depois teve outro tempo também que Deus mexeu no tempo. Foram 2 vezes. E nos dias de hoje, o tempo anda acelerado. Deus mexeu novamente no tempo, por causa dos salvos, para alcançar os escolhidos de Deus. Mas estarão aí vários falsos profetas enganando a muitos. Isso é um problema seríssimo. A guerra vai tragar muita gente no inferno. E esses falsos profetas também. Que confusão! Por isso é que o Senhor Jesus disse, é o princípio das dores. É grande tribulação. Se você ler todo o capítulo de 24 de Mateus, você vai meditar. E você vai ver o que o Senhor Jesus disse aqui e o que está acontecendo nos dias de hoje. Nós já estamos a viver na era do Apocalipse. Só que estamos no princípio das dores. Mas em breve nós vamos entrar na era da grande tribulação. E a era da grande tribulação vem com uma suposta paz, com o aparecimento do anticristo. Mas o Senhor Jesus nos alertou. Quando ouvirdes falar de paz, virá repentina destruição. Repentina destruição. Que é o vira-casaca do anticristo. Ele veio como um cordeiro, disfarçado de cordeiro, mas é um lobo. Após os 3 anos e meio, ele vai trazer a paz. Depois de 3 anos e meio, ele vai trazer a destruição. Vai perseguir o povo de Deus. Por isso que o Senhor Jesus diz aqui, levantarão muitos falsos profetas e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aquele perseverar até o fim será salvo, e sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiados de todos, todas as nações, por causa do meu nome. Tudo isso é quando o anticristo virá a casaca, depois de enganar a muitos. Isso vai ser mais profundo
do que essa pregação que nós temos aqui. Por isso é que você deve o quê? Ler aqui o Mateus 24 e meditar. Após os 3 anos e meio, o Senhor Jesus vai voltar. O Senhor Jesus vai voltar. E você, a partir dos dias de hoje, você estará preparado para a volta do Senhor Jesus. Se você não se preocupa com a volta do Senhor Jesus, em se entregar para o Senhor Jesus, sabe o que vai acontecer? Você pode morrer antes do tempo. Você pode morrer, qualquer pessoa pode morrer a qualquer hora, até eu. Hoje estou aqui, amanhã posso não acordar. Um exemplo. E se eu não acordar com a minha, se eu não estiver salvo e eu morrer, o que eu poderei fazer depois? Nada. Não poderei fazer nada. Então, a minha salvação, ela tem que ser garantida hoje. Você tem que garantir a sua salvação hoje. E você, um exemplo. Aqui o Senhor Jesus deixa um exemplo aqui que eu vou tocar para terminar esse vídeo. Você que é mulher, nos próximos anos, pense bem se você quer ter filhos. Se você não quer sofrer. Porque o que o Senhor Jesus disse aqui, ele disse assim: ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Se ele disse ai, é porque algo gravíssimo, algo de dor vai acontecer. Você vai ter o seu filho ou sua filha entre os anos 2030, 2030 e poucos. Você vai decidir ter os seus filhos nesse tempo. Não se esqueça. Quando o Senhor Jesus se manifestar para vir buscar os seus escolhidos, os seus eleitos, ele vai levar os seus filhos. E você vai ficar em desespero. Você não vai saber o que fazer, porque você não vai saber o que está a acontecer. Então pense bem, você que é mulher, se quer ter filhos no futuro. Eu só estou aqui alertando para isso. Porque quem alertou para isso já há séculos foi o Senhor Jesus. Mas ele alertou para esse dia, que virá em poucos anos. Nós estamos em 2025. Para 2033, nós temos 8 anos. E é nessa época que o anticristo vai se manifestar, praticamente. Creio eu, se não se manifestar antes. E por esse tempo, assim que ele iniciar o seu reinado, 3 anos e meio, na altura, o Senhor Jesus voltará. Se você estiver grávida, ou você tiver filhos pequenos, que são inocentes, que pertencem ao reino dos céus, eles pertencem ao Senhor Jesus. Todas as crianças pertencem ao Senhor Jesus. Ai, o meu filho, não importa. Ele pertence ao Rei dos Reis. Você tem filho, tem filha, 10 anos para baixo, que ainda é inocente. Então, tenha cuidado. Saiba que esses seus filhos não lhe pertencem. Pertencem ao Reino dos Céus. Se o Senhor Jesus voltar, eles estiverem nessa idade, então o Senhor Jesus vai levar os seus filhos. Não terá compaixão de você. É o meu filho. Não, ele não vai deixar o seu filho aqui, nem sua filha amada. E há numa idade que a mãe e o pai mais amam os seus filhos. E o seu bebezinho de colo, você teve um bebê, sempre desejou. Nessa altura você vai ter. Mas virá, o Senhor Jesus vai arrebatar o seu filho. Os anjos vão arrebatar o seu filho. E você vai entrar em desespero. Porque ninguém sabe como vai ser esse arrebatamento. E eu creio que esse arrebatamento é simplesmente eles vão arrancar a alma do seu filho. E um corpo sem alma é morto. Morrerá nos seus braços. Se os seus filhos dormirem consigo na cama, você vai acordar se você não for salva, se você não for arrebatada, e os seus filhos vão ficar, você vai ver o corpo dos seus filhos, mas eles não vão acordar. Vai ser um dia de terror. A vinda do Senhor Jesus é um dia de terror. E essa grande tribulação que está escrita aqui é a mesma coisa que está escrito lá em Apocalipse 6. É a mesma coisa. Para ver que nós já estamos no princípio
da abertura dos selos. Nós já estamos na era apocalíptica, que supostamente era para começar no fim desse século XXI, que ainda falta 75 anos. Mas os dias foram abreviados. E antes do ano 2040, pode ter certeza, o Senhor já veio e já voltou. O Senhor Jesus já veio e já voltou. Então, cuide da sua alma. Procure o Senhor Jesus numa igreja que fale do Senhor Jesus, que fale da salvação. Busque a sua salvação. Nos dias de hoje, ainda, você tem a oportunidade de buscar o Espírito Santo e receber o Espírito Santo e garantir a sua salvação. O Espírito Santo é o único passaporte que garante a sua ida para o céu. Você não pode confiar, eu creio em Jesus, eu não faço mal a ninguém. Isso aí não garante a salvação de ninguém. Sua salvação não está garantida. Sua salvação só estará garantida quando você aceitar o Senhor Jesus, se batizar nas águas e ser batizado com o Espírito Santo. Porque o Senhor Jesus disse, quem não nascer da água e do Espírito, do batismo nas águas e do batismo com o Espírito Santo, não poderá entrar no reino dos céus. Então, tome muito cuidado, não vá na conversa dos outros. Leia a palavra de Deus, busque o Senhor Jesus, busque a sua salvação, abandone as coisas deste mundo, porque aqui está escrito, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Você sabe que essa iniquidade significa o pecado. Mas essa ramificação da iniquidade é o desenvolvimento da internet, das distrações que trazem para as pessoas que são coisas pecaminosas. E por causa dessas distrações, que são iniquidades, o amor se esfria de muita gente. E o amor para com Deus também. O amor no fim dos tempos vai se esfriar. De quase todos, como está escrito aqui. Só aqueles que creem no Senhor Jesus, que estão dos olhos postos na salvação, é que estarão ali firmes no Senhor Jesus. Mas se você não está hoje, ainda você tem tempo. Então, mas o tempo é hoje, porque amanhã, como eu disse, não é? A gente está vivo hoje e amanhã. Para morrer, basta você estar vivo. Eu sou novo, eu sou jovem, isso não interessa. Até os bebés morrem. Então, não pense nisso. Se apresse, busque o Senhor Jesus, busque uma igreja, comece a sua vida com Deus. Se você não sabe, você vai aprender. Busque uma igreja que você venha se entregar por o Senhor Jesus. Uma igreja que pertence ao Senhor Jesus, que há muitas igrejas por aí que os falsos profetas já estão em atividade. Se você entrar numa igreja que há os falsos profetas, como é que você vai ser salvo? O Senhor Jesus é que falou. Muitos falsos cristos, muitos falsos profetas já estão por aí pregando o evangelho por toda a parte. Mas se você não procurar bem, você não vai achar o Senhor Jesus. Procure bem e você o achará. Porque quem achar o Senhor Jesus acha vida. Você vai achar vida, a salvação da sua alma, o descanso para a sua alma. Pense bem nisso, procure bem para que você não seja enganada e não entre nesse rolo da perdição. Não é que esse estudo sirva como alerta para os dias de hoje e os dias de amanhã, pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus.